Conte com a Potencializa Gestão em Agronegócio e tenha ao seu lado profissionais altamente capacitados para auxiliar na área administrativa, financeira e jurídica. Elaboração de contratos, gestão de recebíveis e cobranças. Oferecemos análise pré-venda com consulta de clientes, equipe jurídica para alcançar a recuperação de créditos. Acesse potencializaagro.com.br. Muito boa noite, meus amigos do Machador. Estamos aqui, segunda-feira, 19 horas. Eu, Davi Neto, 4x4, em mais um encontro com minha potência, Garupa Machador. Fala, turma, tudo firme? Como é que tá, irmão? Beleza. Tudo na paz? Belezinha. Bom lhe ver mais uma semana aqui, graças a Deus. Uma chuvinha boa, tomara que vá pro interior, né? Tomara que vá lá pro 4x4, né? Molhar aqueles pastos do sertão. Tô precisando, meu velho. Da caatinga. Quem não tá no semiárido baiano aí sofrendo? Capaz, na verdade, já passou um pouquinho, né? Graças a Deus, a seca deu uma aliviada. Você que pode falar melhor. Aliviou. Mas a chuva chegou pesando, não? Chegou, mas o pessoal tá cuidando agora das pastagens, né? Porque tá recuperando e precisa de mais uma chuvinha pra... Recuperando os prejuízos. Pra voltar com força total. Mas vai dar certo, com fé em Deus. Dia especial, noite especial, convidada especial. Diga-se de passagem, uma convidada que a gente levou muito tempo para conseguir data e horário na agenda. Ela é natural de Minas Gerais, se eu estiver errado me corrija. E eu acho que eu acertei. Mas veio de longe para estar aqui no nosso podcast, inclusive é uma honra recebê-la aqui. E com quem que a gente está hoje? Doutora Tatá, a famosa doutora Tatá. Especialista, médica veterinária, especialista em ortopedia equina e fisioterapia. Acertei? Acertou. E quiropraxia ainda. Muito boa noite, doutora. Boa prazer noite. receber você aqui nessa mesa. Satisfação. Doutora, seja bem-vinda. Um prazer ter você aqui. Espero que valha a pena tanto, como é que eu posso falar, dificuldades, porque além da distância ainda enfrentou uma chuva pesada para chegar aqui nos estúdios. Quase que não chega, não foi? Mas vai dar certo. Deu certo. Deu certo. O assunto realmente, pessoal, é uma novidade. Pelo menos para mim, eu tô bastante curioso, com muitas dúvidas para tirar, certo? Porque eu acho que é um procedimento novo, relativamente novo. Talvez a gente vai falar sobre o tempo e tal, mas é algo em torno de 10 anos para cá. Vamos para frente? Com certeza. Mas antes de ir para frente, antes de tocar esse barco, você que está em casa, você poderia falar, né? Que toda vez eu falo isso. Chame você agora, fala isso aí, vai. Você que está em casa, turma, segue aqui o @podcastmachador, @garupamachador, @aras4x4, o lugar onde você encontra seu potro de patrão ou suas éguas para fazer a base da sua criação. E segue também @ecosvet, é isso? Tatá Ecosvet. Tatá Ecosvet. Aí sim. A doutora que vai deixar seu cavalo, ó, levinho. Todo equilibradinho. Todo certo? equilibrado. Todo alinhado. Na verdade, esse podcast de hoje é um podcast que eu esperei muito de coração, porque é um assunto para mim novo. Quando eu falo novo, não em idade que ele existe, mas em conhecer um pouco mais a fundo. É uma técnica que a gente sabe que chegou para somar na raça. E a gente vê que hoje os grandes resultados das grandes equipes tem um veterinário de ortopedia, fisioterapia, de quiropraxia dentro. Então, para mim, é muito importante entender e disseminar esse conteúdo para o pessoal de casa. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Valeu. A gente que agradece se você estar aqui. Em nome do ARJ, em nome do nosso patrocinador oficial, Aras ARJ, UCB Vet Saúde Animal. E Potencializa a Gestão de Agronegócios. É isso aí. E ative o sininho aí no nosso canal. Clique em se inscrever, ative o sininho, comente e compartilhe. Vamos falar de cavalo? E quem é que vai fazer a primeira pergunta? Tu mesmo? Pode fazer. Eu queria saber, doutora, como é que começou essa sua carreira, para a gente entender um pouquinho de onde foi que nasceu a Ecosvet e a doutora Tatá com a quiropraxia. Boa noite, turma. É um prazer estar aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Então, eu
desde a graduação, eu sempre foquei em trabalhar com clínica de equinos, né, e ortopedia de equinos. Então, a gente falava, né, mexer com o sistema locomotor. Então, toda a minha caminhada na graduação foi em busca dos estágios dentro da rotina a campo, onde eu busquei bastante ficar a campo dentro das fazendas, né, onde eu tinha oportunidade, e no hospital. Então, a minha história no hospital foi o Hospital VetCheck, e hoje é um grande parceiro, eu presto serviço para eles. E lá dentro do hospital foi onde eu me descobri para a área da reabilitação. Então, foi eles que me apoiaram e fizeram, assim, né, a partir de mim, né, conversando comigo, que era o meu perfil. Então, eu gostava muito dos cuidados, né, pós-operatório, dentro do hospital, e até mesmo o manejo dentro dos ares. Procurando mesmo a prevenção, né, esses cuidados, né, dentro dos ares. Então, eu fui estudando a parte de fisioterapia humana para entender como que poderia funcionar na medicina veterinária. Tem correlação? Sim, sim. A metodologia é a mesma, só muda a anatomia, né, e a biomecânica. Então, a gente sabe... como eu não tinha muita opção na época da graduação, e assim que me formei, eu fiz os cursos de especialização na área de clínica e cirurgia, até porque eu gostava muito da parte de cirurgia ortopédica. Mas aí eu não podia fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu comecei a acompanhar animais de esporte com o Dr. Jorge e o Dr. Ciril. E junto a eles eu tinha vários colegas que hoje eu presto serviço para eles também em Minas. Então, conseguia ter a oportunidade de acompanhá-los. Alguns casos que até encaminhavam para o hospital. E depois que eu comecei já trabalhando a campo com ortopedia, focado mesmo, né, no cavalo de esporte, eu comecei a realmente entender um pouco a fisioterapia. E aí foi onde eu não consegui largar. E aí eu fui fazendo cursos na área da veterinária, né, porque é uma especialidade da medicina veterinária, para poder ficar ainda, né, me aprimorar ainda mais. Então, dos atendimentos a campo que eu tinha da ortopedia, passou a ser voltada para a área da reabilitação. Então, agregou muito a reabilitação. Então, eu comecei a abrir mais a minha visão. E eu entendi que era realmente o meu propósito, né? E só que toda essa fase, né, eu comecei a estudar uma ideia, um projeto, que era ter um centro de reabilitação, onde eu poderia receber os animais, tratá-los e devolvê-los com uma performance ainda melhor. Perfeito. Então, isso demorou, assim, ficou no forno muitos anos. E aí, quando foi em 2019, eu consegui abrir o meu centro de reabilitação. E aí... Fica onde o centro? Fica em Minas, no interior de Minas. No interior de Minas. Itaguara. Porém, quando foi no segundo semestre do ano passado, eu resolvi pausar as atividades, até porque eu comecei a prestar mais serviços no hospital, no VetCheck. Então, o que a gente fez? A gente levou a clínica para lá, para dentro do hospital. Então, a gente implantou, né, ter mais tempo, mais dedicação dentro do hospital. Bacana. Ficou melhor. Sim. Claro que, assim, eu falo, é ruim, né, às vezes, ouvir, eu fechei, não, porque eu não fechei o projeto. Você relocou, digamos assim. Exato. Exatamente. Eu falo que eu dei uma pausa, até porque no momento da minha vida agora, eu preciso priorizar, né, alguns ciclos, né, eu não tenho atendimentos externos que precisa da Tatá, então, e eu preciso formar a equipe. Então, isso eu comecei a sentir muita falta. Sim. Então, para mim oferecer com um serviço de qualidade, eu preciso estar muito presente ou estar com uma equipe muito boa. Eu exijo isso. E aí, eu tive essa oportunidade, esse convite já. Então, eu priorizei. Aí você deu uma nova cara para o projeto, né? Deu uma nova dinâmica no momento. Exato. Até porque tem pacientes que são encaminhados para o hospital que não conseguem se deslocar. Né? Ou são oportunidades também, né, dentro do hospital que vão surgindo, né? Pacientes Sim. que
chegam e que precisam passar pela fisioterapia. É tudo muito novo lá também. Mas a equipe é uma equipe que me conhece, eu digo que são meus pais na medicina equina. Então, eles apoiam, eles desejam muito isso. Então, a gente vai tentar e já tá dando certo, né? E o procedimento, olhando com a visão do dono do cavalo, o procedimento no hospital acaba unindo o útil ao agradável, porque ele não está indo para um lugar só fazer isso. Ele está já no hospital e faz mais um procedimento. Exato. Então fica bacana. Fica. Não exatamente todos ainda têm essa visão, mas é algo que vai acontecer. Até porque a gente tem muitos casos que é muito importante ter o processo de reabilitação. E foi importante para mim essa fase da clínica, né, no meu centro, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai conhecendo qual a necessidade, né? Eu consegui trazer muitos colegas para entender o que realmente eu trabalhava. Então, colegas que trabalham com ortopedia puderam vivenciar junto comigo lá, acompanhando casos, né? Pacientes deles junto comigo lá. Então, foi muito agradável, foi 100% de resultado satisfatório. Então, graças a Deus, foi uma fase importante que eu acredito que eu precisava ter passado. Você conseguiu incentivar, inclusive, outras pessoas. Exato. Agora, dentro dessa questão de reabilitação, né, que você tocou nesse ponto, que ainda, para mim, como eu falei no início, muito novo, eu não tinha ainda enxergado esse viés. Pós-operatório, por exemplo, falando de humano, existem alguns casos que a pessoa tem um acidente e aí precisa fazer uma fisioterapia para aquele membro voltar a funcionar ou voltar a ter a mesma dinâmica. Então, acontecia dessa mesma forma? Acontece, na verdade, no hospital? Claro que encaminhavam para a clínica após um período, né, da alta. É muito importante isso, até porque o deslocamento não era tão distante assim do hospital, mas é um deslocamento. E para você entender... o animal tem que compreender isso dali, né? Que ele está se deslocando para um outro centro. É engraçado porque eu gosto muito de trabalhar comportamento. Então, para o paciente, né, o cavalo entender que ele está passando não por um processo hospitalar ali, um procedimento, mas quando ele chegava no centro, eu tratava como se fosse um spa. Então, ele tinha que entender... Bacana, viu? Que ali estava tudo certo. Um lugar mais gostoso para ele ficar. Isso. Então, é um período de adaptação, de liberdade também, até porque animal atleta, ele fica um pouquinho, né, limitado a essa liberdade. Ele tem uma rotina que acaba se adaptando e cavalos gostam de rotina, porém, eles perdem um pouquinho daquela essência deles. Então, são muito próximos de humanos. Então, é importante ele ter a vida de cavalo. Então, lá na clínica, ele tinha isso. Então, eu priorizava muito piquetes do que baias. Sim. Então, eu priorizava o cuidado. A gente recebeu alguns casos lá que a gente conseguia fazer o tratamento dentro do piquete. Eram alguns piquetes que a gente conseguia colocar o animal, tinha sombra, conforto para a gente fazer os procedimentos de fisioterapia dentro do piquete. Então, assim, não era nada assim luxuoso, a gente priorizava a simplicidade e a funcionalidade. Então, tinha que ser simples e funcional. E o bem-estar, né? Entender que o cavalo está passando por esse processo, né? Não só a parte física, mas a parte, né, mental dele. Isso é bacana, né? Queria introduzir um assunto aqui, mas antes eu queria fazer um pouco da introdução, né, para o pessoal que está em casa entender mais, compreender mais, até porque eu gostaria de saber sobre isso. Então, o assunto de hoje, o tema principal de hoje é quiropraxia. Eu queria saber o que é e fazer igual o cara do Globo Repórter. O que é e para que serve? Parece mesmo. Sérgio Chapelin. Então, queria que você desse um resumo aí do que é a quiropraxia e para que serve. Sim. Vamos lá. A quiropraxia é uma prática com as mãos. Quiros, né? Mãos e praxia, prática. Então, a gente faz um trabalho, né, com as mãos, onde a gente vai trabalhar a interação, né, entre o cérebro, o corpo, né, buscando, né, o equilíbrio neurológico desses sistemas. Então, a gente tem que pensar que
É um exemplo que, inclusive, a doutora Bruna, que é a nossa referência na ortopedia de coluna vertebral, de equinos, ela sempre dá esse exemplo, que é o esqueleto, né? Ele não consegue se estabilizar sozinho. Então, existem os músculos. Então, você não consegue montar um esqueleto sem ter algo para estabilizar. Perfeito. Então, ele vai cair. E aí, existem os músculos que conseguem trazer essa estabilidade para o corpo. Porém, existe para ter a função, né? Quem que vai comandar? Então, é o sistema nervoso central. Então, sem o comando, né, do sistema nervoso, a gente não consegue se mover. Sim. Então, a gente tem que pensar que para a gente ter uma boa função neuromusculoesquelética, né, a gente tem que ter o alinhamento desses sistemas. Então, a Quiro, a gente busca promover, no caso, né, o cavalo. Hoje eu trabalho com a demanda maior em cavalos, mas isso em outras espécies também, tanto pequenos animais. Isso a gente busca testar a mobilidade vertebral, tá? A gente tem que testar a mobilidade daquela coluna, né? Digamos assim, travado, né? Então, a gente fala que se as vértebras, se elas realmente estão móveis ou fixas, que é importante. E, muitas das vezes, a vértebra ela vai ter pouca mobilidade daquela região que foi muito forçada, né? E a gente sabe que os cavalos, os atletas, eles passam por treinamentos, talvez por efeitos externos, eles vão ser, né, ficar desalinhados por causa de acúmulo de tensões musculares, né? Às vezes por postura, por desconforto, né? Estresse dentro da baia, transporte. Então, são muitos meios que promovem, né, esses processos de subluxação vertebral, que a gente chama de complexo de subluxação vertebral. E aí, qual é a nossa função, né, os quiropraxistas? É trazer o mais perto, né, dessa função dos sistemas. Uhum. Trazer com que todos esses sistemas funcionem com harmonia. O alinhamento ideal. Isso. Então, a gente vai falar aqui alinhar a coluna, né? Eu nem gosto muito de falar alinhamento de coluna, né? Não é o correto, mas só para todo mundo entender. Então, a gente vai alinhar. O que a gente vai alinhar? Os movimentos, né? A função daquela coluna vai promover um alinhamento, inclusive, dos alimentos, dos movimentos de marcha, né? A gente ajuda, inclusive, na amplitude desses movimentos. Então, quando a gente tem a cervical mais fixa, a gente lembrando que ele sai muita inervação. Então, a gente pode levar, inclusive, a uma claudicação de membros torácicos. Quando você fala isso, esse tipo de tratamento, no caso, é preventivo? Sim, sim. Tudo isso é falando sobre prevenção. Prevenção, exatamente. E aí a gente pega alguns casos de claudicação de membros torácicos, né? Que o problema, né, a causa vem da coluna. Ou seja, você está vendo mancar, você vai olhar lá, o casco não tem nada, o boleto não tem nada e o problema está na coluna, está em cima. Tá na coluna. E faz todo sentido, já que a gente mesmo, quando às vezes está com problema de coluna, não dói a perna Sim. fica dormente, o cara manca. Exatamente por causa, né? É a mesma relação. Sim, né? por causa do sistema nervoso central. A gente tem várias ramificações, né? Que passam ali entre as vértebras, entre os músculos e leva essa informação para a biomecânica. Então, a gente tem que olhar o cavalo como um todo. Outra frase da doutora Bruna é que a coluna não é tudo, mas é 100%. Então, a gente tem que levar isso muito a sério. Não é tudo, mas é 100%. Interessante, gostei dessa frase, viu? Exato. E, então, entendendo um pouquinho disso, a gente, quando vai avaliar a coluna, né, a gente acaba encontrando muitas outras lesões, tá? De membros, tanto das articulações mais altas ou articulações baixas, de membros torácicos e pélvicos. Então, a gente ajuda com esse alinhamento, a gente ajuda sim na biomecânica daquele cavalo. A gente ajuda a promover uma melhor performance para aquele treinamento, né? E, consequentemente, a gente tem uma qualidade de vida. O animal não estar travado, né? É muito mais confortável para ele seguir tanto a sua vida, né? Independente se é esportivo ou não. Tem uma idade mínima para que a gente possa iniciar um serviço de quiropraxia no animal? Não tem uma idade mínima. Na verdade, eu tenho feito muitos trabalhos em potros, né, pós o nascimento, não recém-nascidos, né? A gente espera aí uns 15, 20 dias,
E aí a gente já começa fazendo quiropraxia, porque esses animais, dependendo como foi a sua gestação e como foi o relato do seu parto, né, acaba cometendo a coluna. Então, ali já começa se você não melhorar isso, ele já começa vai influenciar, inclusive, nos seus aprumos, né? Sim. Então, isso já vai trazendo algumas deformidades. Então, é importante até o acompanhamento pós o nascimento. Vai crescer errado. Vai crescer errado. E como é que analisa, como é que faz a análise para saber o número de sessões? Assim, tem um número de sessões, já sabe antes, ó, o problema que a gente tem aqui demanda 15 sessões. Existe isso? Interessante sua pergunta, porque é uma dúvida geral. Na verdade, quem vai dizer é o seu cavalo, né? É o seu animal, vinculado ou não ao treinador. Então, vamos falar de um cavalo de esporte. Eu sempre falo que quem mais me procura são os próprios treinadores. Claro que tem o clínico, que é muito importante, né? Mas quem vai me passar o feedback é o treinador, porque é ele que conhece o cavalo. Ele que sabe das limitações. Então, varia muito entre mensalmente, a cada mês ou a cada 3, 4 meses. Então, vai muito do que o seu animal demanda ali naquele momento. Entendi. É do indivíduo mesmo. Quais são as principais ocorrências, necessidades? Não é nem ocorrências, sintomas para a gente identificar que o animal não está bem de coluna. Ele precisa, né? O momento ideal. Como é que a gente identifica? Por exemplo, a cólica, ele cava o chão. Um exemplo bobo aqui. Mas... E o cavalo? Pô, não está bem. Por quê? Como? Bom, primeiro o movimento, né? O animal ele mostra muita limitação. Ele tem alguns movimentos mais reduzidos, né? Ele não tem boa amplitude e não tem flexibilidade. Então, a queixa maior o meu cavalo tem uma dificuldade de fazer lateroflexão da cervical para o lado direito. O meu animal, ele não engaja muito o movimento. O que é lateroflexão? Lateroflexão lateroflexão. Lateroflexão, exato. Então, o animal tem uma dificuldade de virar, né, para o lado direito, por exemplo. Sim. Então, ele não traz o pescoço para o lado direito. Assim como tem a região torocolombar, onde vai a sela, né? E tem a pelve também, que é uma das maiores queixas, porque não tem o engajamento do posterior. Que a gente tanto preza. Exatamente. Então, só que se você buscar um bom engajamento, você tem que olhar para a região torocolombar também, que é importante. Então, assim, entender um pouquinho até da biomecânica. Eu falo entender um pouco, mas, na verdade, você tem que buscar entender exatamente daquela modalidade esportiva, que é fundamental, para, assim, você abranger a biomecânica do seu cavalo. Então, é um animal de trote, um animal de marcha, né? Você vai conseguir adequar melhor, né, o que o seu animal está precisando. E aí você vai associando essas queixas. Então, são queixas que os treinadores, quando é do treinador, tem muito isso. Meu cavalo não engaja o posterior, meu cavalo não tem amplitude na espádua, ele está com a espádua travada, né, que no caso é a escápula, né, anatomicamente dizendo. Então, você vê que não tem uma extensão da nuca, né? A nuca tá travada. Então, e isso leva a vários sequelas ao longo da coluna, né? Uma nuca que não tem uma boa flexão e extensão, ele vai interferir lá na região lombar. Então, assim, é um conjunto de fatores. Então, é importante você conhecer o animal antes da sessão, né? Ver como que tá, se puder acompanhar até o processo disso, né? Colocar ele no movimento mesmo para você ver o antes, né, durante e depois. Então, agora, quando vem uma queixa clínica do ortopedista, que é muito importante, então ele sabe que aquele animal, ele tanto vai associar as queixas dos treinadores como a parte clínica. Então, ele fala, aquela musculatura está um pouco mais atrofiada, ou está com uma tensão maior naquela musculatura, foi muito trabalhada. Então, ele vai mais para a parte clínica. Então, ele tem uma dor. Esse animal tem uma claudicação no membro torácico. Então, acaba que o membro pélvico esquerdo não está legal. Então, a gente vai, quando vê, tem uma correlação, sim, com a coluna. E hoje, eu busco muito, né, olhar essa parte da ortopedia de coluna, até para mim poder saber, né, encaminhar para o clínico e falar, olha, agora não é quiropraxia. Agora a gente tem que tratar, né, essa lesão na coluna para depois você me chamar. Então é importante ter esse conhecimento também. Bacana isso. Porque se você não tratar a causa, não adianta. Então, já
isso eu pego muito na minha rotina. Então, o cliente não vai ver o resultado se a gente não descobrir a causa. Então, não adianta ficar fazendo aquilo e o animal nunca melhorar, é porque tem alguma coisa ali que não está legal. Concordo. Então, tem que ter o diagnóstico. Então, é importante você ter isso em mente, né? Você vai avaliar o animal e fala, opa, a Tatá não vai mexer. Eu tenho que chamar o doutor Eduardo, né, aqui da Bahia do Dinha, que é um grande parceiro, para avaliar essa coluna ou algum outro especialista. Eu tenho perguntas. Policy Performance, eu também tenho umas 2. Umas 20. As perguntas que você tá com a cela na mão. Mas eu acredito que isso aqui interfere bastante na coluna do animal, a cela. Muito, muito. Principalmente quando ela é colocada de forma inadequada. Então, existe muito isso de animais chegarem para você por questão de cela, posicionamento de cela, existe ou não? Existe e isso é algo que dentro da raça ainda assim, a gente não tem assim, esse entendimento, né, de modo geral, mas graças a Deus já tem essa informação. Então, tem trabalho sobre isso. A gente traz para dentro dos aras, quando a gente está ali, a gente pede, quando a gente vê a região, principalmente a torocolombar, a gente já começa a fazer perguntas sobre como está esse posicionamento de cela e a qualidade dessa cela. Então, o material, né, é muito importante. Existem especialistas que trabalham só em elaborar a cela para o seu cavalo. Só que vamos dizer assim, né, dentro de uma propriedade que tem muitos animais, talvez a logística de custo não seja tão viável assim, até porque tem muito rodízio de animais. Então, são animais que têm condomínios, então entra muito animal, volta muito animal. Então, assim, seria um pouco mais... dificulta um pouco você ter uma cela para cada um, mas que seria o ideal, entendeu? Você viu que ela falou... Anatomicamente falando. Exato. Você viu que ela falou que não é só o posicionamento da cela, e sim a qualidade da cela. Pesa a qualidade. Porque às vezes o cara Pesa compra muito. uma cela esculhambada, barata, e detona a coluna do animal, entendeu? Isso. Então, A qualidade vai interferir muito, mais 50% também. Assim, né? Vamos dizer 50% e 50%. essa aqui mesmo não use não, que essa aqui tá... Essa tá braba. Tem 2 celarias que eu gosto muito, mas deixa virar patrocinador do podcast. Deixa eu pra fazer poder o Pix. anunciar. Eu pensei nisso. Eu falei, olha, tem 3 celarias aqui que eu gosto. Uma eu vou falar que já foi patrocinador da gente, que é a celaria Ipirá. Meu amigo é o Jássio. Um forte abraço, meu velho. Agora, Tatá, 2 dúvidas que eu gostaria de tirar raças diferentes. Muda o estilo da manobra, a técnica que vai ser utilizada justamente por conta da dinâmica do objetivo que a gente está buscando, daquele movimento. E no seu trabalho também complementar exames de imagem ou não? É tudo realmente com as mãos? Bom, então, falando dentro das modalidades, né, vai muito do que a modalidade trabalha, né? Então, a gente pega animais da modalidade trote, né, que realmente eles vão ter mais casuísticas de coluna diferente do marchador. Então, em alguns casos, né, você vai pegar a região de pelve em animais de tambor, né, quadrimilha que tem a prova de tambor. Então, você vê que são animais que forçam muito a região de pelve ali. Então, exige muito mais do que o manga-larga marchador. Sim. Então, vai muito do que aquele cavalo, o seu esporte exige. Mas, assim, não muda a minha técnica. A técnica é uma só. Vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa. Só vai realmente mudar aquela recomendação que você tem que passar, que é o que vai interferir, inclusive, no acompanhamento. Então, assim, eu vejo que... a gente estava conversando antes aqui, que dentro da raça Quadrimilha já existe, né, o uso da quiropraxia com uma frequência muito maior do que na raça manga-larga marchador. Então, assim, o pessoal, eles são muito mais atentos a isso. Entendi. Ao uso da quiropraxia. Então, Mas, na verdade, frente, né, é porque o sentido da pergunta era o seguinte, digamos que numa modalidade de quarto de milha ou de trote, tem alguma manobra que você faz que potencializa aquele movimento. Já no manga-larga marchador, aquela manobra, por exemplo, não melhoraria, não ajudaria o engajamento da perna. Um exemplo, né? Porque hoje a quiropraxia, além da questão preventiva, no manga-larga marchador, está muito associada
a questão de alta performance, de melhorar a performance do atleta, né? Então, era mais ou menos nesse sentido, saber se tinha diferença de um para outro ou não. Então, na verdade, você vai olhar muito o indivíduo, até porque eu faço quiropraxia em alguns animais que eu gosto de fazer bem antes, semana antes ou até um mês antes, do que ele fazer perto da prova. Para refletir melhor o Exato, resultado. porque é um questionamento do treinador. Olha, eu não gosto que mexe nesse cavalo porque ele vai relaxar muito e não vai ajudar ele a ter uma boa prova. Sim. Então, isso é uma questão muito importante. Você está alinhado com o treinador, o que o cavalo precisa. O que ele vê no exato, dia a dia. Assim como eu vejo que dentro da prova eu consigo ver durante o julgamento, às vezes está todo mundo vendo a marcha e eu estou vendo exatamente a limitação daquele cavalo. Então eu vejo movimentos ali e falo, poxa, aquele cavalo precisaria de uma quiropraxia. Sim. Mas aí eu tenho que respeitar o treinador, porque ele conhece e sabe que aquele cavalo, ele precisa da quiro não ali naquele evento, naquela disputa. Ele precisa em casa, para ele ter um bom condicionamento em casa, né? Conseguir trabalhar bem para depois ir para a prova. Depois voltar para a prova. Então, tem que ter esse respeito, entendeu? Porque, assim, acaba que a gente quer ajustar todos os cavalos, mas não necessariamente ele precisa daquilo naquele momento. Entendi. Agora, o ajuste é o mesmo e você vai fazer de acordo com a necessidade. Então, tem animais que precisam... Eu vejo dentro da raça que a região de cervical é que demanda muito, sabe? Então, o flexionamento, né, é o que a extensão e flexão, vocês falam conjunto de frente, né? É algo assim que eu tenho uma demanda grande. Então, eu acho que então a gente tem que ver que se realmente porque também tem a questão de genética, né? Sim. Tem algumas genéticas que os animais são um pouco mais receosos em mexer na região de pescoço, nuco, não gostam, são mais sistemáticos, assim. Para dizer que eles não são bravos demais, são meio sistemáticos, não gostam que encosta muito na orelha. Você tem dificuldade, inclusive? Ah, sim, tenho. No atendimento? Por conta do temperamento do animal. Sim, eu respeito. Então, tem animais que não vão me deixar ajustar a nuca naquele momento e está tudo bem. Né? Eu não quero que ele entenda que eu estou ali para forçá-lo. Eu respeito muito isso, muito mesmo. Até porque eu fazer de uma forma mais forçada, isso não vai levar Mas eles um bom acostumam, ajuste. né? Acostumam. Até porque quando eu volto na segunda ou terceira sessão, é um outro cavalo. Eles já deixam eu mexer. Ele gosta, ele está pedindo, por favor, doutora. Eu evito conter o animal. Então, assim, eu já utilizei uma vez tronco de contenção, mas foi um quarto de milha, era um garanhão. Então, é um garanhão muito agitado. Então, ele não se concentrava. Então, ficava muito perigoso, porque ao mesmo tempo ele ficava agitado e era um cavalo assim, que tinha uma índole de maldade, então ele poderia me atingir, né? Ele, com coices e mordidas. Então, assim, para a minha segurança e para a segurança dele, né, a gente manter ele dentro do tronco. Mas eu evito isso, sabe? Eu gosto muito que o animal se sinta dentro da minha sessão. Então, vocês vão observar, talvez, que eu peço para deixar guia, né? O cabresto, quando eu estou ajustando, por exemplo, a região mais alta da coluna, eu peço para deixar o cabresto mais solto, deixar o animal olhar para mim, ele tem que olhar para saber o que eu estou fazendo, e ele vai me mostrar por gestos, né? O que está acontecendo. Então, às vezes ele não vai mostrar ali segurando o cabresto, porque ele sabe que ele está contido ali, ele não vai mostrar sinal de dor ou limitação de mobilidade também, porque eu sinto a mobilidade na mão, mas eu preciso ver o reflexo dele. Então, são características importantes que eu considero durante a minha avaliação. Quiropraxia. Ó a pergunta que eu vou fazer. Quiropraxia e alongamento. É a mesma coisa ou é diferente? Não, é diferente. Diferente, né? Sim, diferente. Até porque alguns animais a gente começa alongando, mas por outros fatores. Por exemplo, o animal que chegou de viagem e ele foi direto para a baia. Que a gente vê parecendo que está alongando na quiropraxia, fazendo, né? Exato. Então, muitas das vezes, se o pessoal, a equipe não consegue sair com esse animal para poder distrair um pouco esse animal, aquecer esse animal, eu prefiro alongar esse animal para estimular a circulação. Só que durante esse alongamento eu consigo fazer uma avaliação de mobilidade. Então, assim, é um conjunto os dois. Então, caminham juntos. Caminham juntos, tanto antes como após a sessão, porque após a sessão eu consigo também perceber se aquela mobilidade de antes continua existindo. No alongamento, Exato. né? Você percebe se
E também Teve resultado. Se teve resultado. E assim, não é uma coisa fácil de se fazer, tipo assim, tem que ter na verdade, eu falei errado. É fácil de fazer, porém exige muita atenção, porque você consegue lesionar o animal alongando. Então, você tem os limites, tem que respeitar a função daquela altura de uma exigência de articulação. Então, se você exigir muito de um movimento de protração ou retração, tem que ter muito cuidado, senão você pode machucar o animal. E muito cuidado também, creio eu, com a reação do animal, né? Que você pode se machucar. Sim, potros, quando eu comentei de fazer quiropraxia em potrinhos, às vezes a gente passa recomendações de alongamento até para fazer o trabalho de reabilitação pós a sessão de quiro, e é algo que eu prezo muito, né? Porque potros dá aqueles arrancos, né? De ficar um pouco assustado. Então, você acaba machucando, isso é tudo informação ainda, mas não deixa de ser em adultos. E, obrigatoriamente, tem que ser com as mãos. Com certeza. Não tem tronco para você ir lá de longe, não tem que agora, as mãos. exatamente, tem que pegar, tem que ter o toque. Exatamente esse ponto das mãos é que eu queria perguntar, porque assim, para mim, como a gente fala no bom dialeto baiano, é de invocar. A pessoa botar a mão ali, daqui a pouco, aquele estralo. Rapaz, eu queria entender isso, sabe? Essa ação, naquele momento, você tá em cima da coluna do cavalo, você identificou, o que foi que você identificou, aquele desalinhamento ali, e aquele momento que você aperta e que estrala, o que é que tá se conversando, como é que é feito isso na prática realmente? O ajuste, ele tem que ser sutil. Você não pode usar força. Então, Sim. A gente usa assim, tem que ser velocidade. Então, é o mais sutil e o mais rápido possível. Então, assim, os estalos, então, a gente, na verdade, não necessariamente tem que ouvi-los, né? Mas acontece. E outra coisa também é que, na verdade, a gente vai usar, né? A gente tem regiões das mãos que a gente tem as técnicas de qual região da mão a gente vai usar naquela vértebra. Então, o posicionamento da mão é muito importante. Então, tem o posicionamento da mão, né? Você não pode usar a força do corpo, porque você vai machucar o animal. Então, o ajuste, quanto mais sutil você presenciar, né, alguém praticando, melhor ajuste é, porque você não machucou o cavalo. Você não exigiu muitas forças. Não dói, né? Ele não sente dor, não, né? Não, na verdade, o que está doendo ali é exatamente aquela musculatura que está prendendo aquela vértebra. Tá enrijecida. Que chama, Isso, então, às vezes acontece de quando eu vou avaliar, tá tão enrijecida, tem tanta aderência, né, de fáscia, que eu prefiro liberar aquela fáscia primeiro, né, com as mãos. Eu gosto de usar as mãos, eu não uso outro equipamento, é particular mesmo a minha metodologia. Então, eu gosto de ser muito sutil, até porque para você fazer uma liberação miofascial, tem que ser sutil. Então, tem que ser leve, né? A face, ela está bem superficial. Então, você tem que avaliar também se naquele momento, se o seu animal não permitir, vamos usar uma outra técnica para você ajudar naquele seu ajuste. Então, pelo que eu entendi, o tratamento ele não dói. O que dói é que o animal já está em crise. Isso. Como se fosse aquela massagem que a gente vai Tu tomar. nunca fez quiropraxia, não, pô? Nunca fiz, não. Eu já fiz, já. Só fiz massagem mesmo, que você chega lá todo travado a coluna, quando o profissional vai pegar, que você fica sentindo ali, e depois na outra sessão já vai melhorando e assim sucessivamente. A massagem, na verdade, é muito diferente da quiro, mas eles têm o princípio de tirar esses pontos, né, que vão limitar. Na verdade, a massagem trabalha muito essa questão realmente de fáscia, musculatura, né? E pensar que a quiro vai trabalhar a parte de coluna, vértebra mesmo, pensando nessa interação que a gente comentou, neuromusculoesquelético. E aí, o que é bom também é que logo depois eu já passei também por quiropraxia e eu precisava passar por liberação de alguns nódulos, né, para depois eu passar pela quiropraxia. Então, assim, eu tive que fazer massagem para depois fazer quiropraxia. Então, acontece isso também, que aquele cavalo ele precisa soltar aquela musculatura para fazer quiro. Ou também, somente a quiro vai liberar? Sim, a gente consegue. E há também, a gente tem que ser realista, que muitas das vezes aquele cavalo, daqui 2, 3 dias, ele vai sentir, às vezes, um desconforto, porque são muitas tensões, e o indivíduo ele vai ter a sua resposta de acordo com o que está acontecendo no seu sistema. Então, eu ajusto o animal, ele vai ficar ainda dolorido ali uns 2 dias, pode acontecer. Não é casos assim, de
grande preocupação, tem que entrar com anti-inflamatório, olha, eu acredito que ele vai suportar, mas parou de comer, tem outros problemas, aí você tem que realmente entrar com algo que vai trazer, não vai impedir a vida dele ali, né, de se alimentar. Então, mas nunca aconteceu. Confesso assim, não precisei de indicar nada. Passou 2 dias, ele ficou bem. Isso, na verdade, depende de indivíduo para indivíduo e de caso também a caso, né? Se for uma lesão, se for algo mais grave, ou se for só preventivo, né? Exato. Acompanhamento atleta. Inclusive, queria até enaltecer o seu trabalho, porque, para quem não conhece, a doutora Tatá acompanha aqui na Bahia, no Brasil, mas falando aqui da Bahia, grandes tropas, né? Aqui, me corrija se eu estiver errado, preste serviço para Tríplice Performance, né? Sim, para nosso amigo Dudinha. Um grande parceiro, exato. Um grande parceiro. Há muitos anos. E dentro disso atende o Aras RJ, que é o nosso patrocinador, Aras Sucupira, Aras Porteira Azul. Também nosso amigo e irmão CTE Verdes Prados, Peu Marambá e Márcio Verdes Prados. Sim. Tem mais outros clientes aqui na Bahia. Atendo... Uma porrada. Sim. Ou seja, as fábricas dos campeões estão sendo atendidas pela doutora. Pela doutora. Graças a Deus, assim, são pessoas que gostam muito, assim, de ter essa mente, entendeu? Que tem que ter esse trabalho vinculado a grandes equipes por trás também. E eles conseguem ter esse feedback, eles conseguiram sentir que realmente funciona, abriu portas para poder ver a diferença que faz, né? E isso sai refletindo nos resultados, com certeza. O resultado é imediato, digamos, né? Sim. Agora, uma pergunta que eu queria fazer. Você quer fazer alguma ou eu lhe permito? Pode fazer, tá minha pergunta depois. Eu ia passar para algumas técnicas alternativas, que a gente também, dentro da fisioterapia, a gente vê acupuntura, kinésio, né? Que são aquelas fitas que até eu não entendo como é que aquele negócio faz o efeito. E eu queria que você explicasse um pouco. Então, eu trabalho hoje com essas medicinas, né, integrativas. Eu gosto de usar aquilo que o animal, vocês vão observar que tudo eu vou direcionar o que o cavalo... De acordo com o animal, o que ele pede. Exato. Eu uso também uma frase, essa é minha, né? O menos é mais. Então, eu não fico usando tudo de uma vez, não. Então, eu trabalho com alguns equipamentos, algumas técnicas, e aí eu vou fazer de acordo. Então, tem muitos cavalos que eu trabalho que ele precisa apenas de quiropraxia, aí já está ótimo, não precisa de mais. Outros realmente vão precisar de quiro e acompanhamento com fisioterapia, ok. E outros vão precisar apenas de acupuntura. E dentro da técnica, dentro da acupuntura, eles não aceitam agulhamento. Tem cavalos que não aceitam agulha. E tá tudo bem. Para você agulhar o cavalo. Como é que se faz a acupuntura sem agulha? Você pode usar outras técnicas. Tem a mocha-bustão, tem pontos, acupontos que você pode fazer com laser. Aquela bolinha que a ventosa faz, cavalo não, né? Faz também. Faz também, cavalo? Faz também. Rapaz, cavalo tá melhor que nós. Tudo isso você faz? A ventosa terapia eu não trabalho. Não trabalho, acho muito interessante, é muito funcional. Mas para minha rotina e algo que eu gosto de trabalhar, a ventosa não entra. Não que eu não goste, mas é porque digamos assim, eu entro para uma terapia e eu me apego muito a certas terapias porque eu vou estudando e tem muitas evidências ali. Sim. Então, eu vou para onde tem mais evidência. Metodologias mesmo. Exato. Então, não que ventosa não tem, mas é porque não chegou ainda nela, né? Tipo, eu não parei para estudar ela, para saber se realmente ela... eu vou me dedicar a ela. Sim. Então, eu vou muito para aquilo que... Agora, que dá o resultado. Exato. Deve ser um desafio você agulhar um cavalo e ele permitir fazer uma acupuntura no animal. São várias agulhinhas ali, o animal super sensível. Tem alguns cavalos que não gostam mesmo. É tranquilo quando você faz, porque a acupuntura é uma outra medicina, né? É diferente da ocidental. Então, você tem que avaliar, né, o animal e ter aquele diagnóstico e saber o que você vai tratar. Não é simplesmente chegar, tá doendo aqui, eu vou colocar agulha. Não. Aquela região ali, você está tratando o que dentro, né, da medicina tradicional chinesa. Então, mesmo assim, eu pego cavalos que não aceitam. E assim, eu já tentei muitas vezes e até eu suspeitei, é porque tem algum trauma com a agulha ou não. Eu sempre vou levando também em consideração a isso e vou tentando.
né? Eu não deixo de tentar, mas chega ao final dessa tentativa que o animal ele te fala, olha, eu não quero, né? Te fala assim, ele te mostra, né? Por gesto, não tá legal ali. Não dá certo. Daí eu gosto de mostrar isso pro pessoal que está me acompanhando, seja o treinador, alguém da equipe, ou até mesmo o proprietário, para eles verem que tem uma diferença. Então, por exemplo, a Tatá também não gosta de agulha. Então, eu não me sinto confortável, né? Em algumas sessões, alguns pontos de acupuntura, eu não me sinto confortável. Eu tenho uma pergunta curiosa. A gente sabe que o cavalo ele vem de uma constante evolução aí. Então, tem raças muito mais antigas do que outras. E o machador é uma raça bastante nova. Queria saber, em relação a reagir a tratamento e a ter problemas, a chegar os animais mais doentes, digamos assim, precisando de tratamento. Existe uma raça que tem mais problemas de coluna do que outras? Existe raça, por exemplo, o machador tem mais problema do que o quarta-milha, ou reage melhor do que o quarta-milha, a coluna é mais consistente, digamos assim. Sim. Existe isso? Olha, eu vou te dizer que a demanda do manglarga machador é muito maior. Claro que eu trabalho com quarta-milha, mas não é uma demanda muito grande em número de animais, como o machador, mas eu vejo dentro dessas propriedades, né, e também relatos de colegas, né, que eu encontro mais necessidade no machador. A demanda é maior. Pode ser até pelas provas também, né, que às vezes acaba forçando demais. Talvez, eu acredito que muitas das vezes seja... Vamos defender o machador aqui. Vamos defender. É tudo muito novo, né? A gente estava comentando isso também. É uma raça nova, então parte de um trabalho dentro ali de condicionar o animal novo. Então as pessoas estão querendo condicionar, mas não estão fazendo de forma correta. Então o próprio condicionamento mal feito leva a problemas de coluna. Entendeu? Então, assim, saber condicionar, ótimo. Condicionando nesse caminhar de condicionar corretamente, você vai prevenir problemas de coluna. Agora, nessa caminhada, está fazendo certo ou não? Entendeu? Então, tem que saber também condicionar. E será que o machador ainda não está pronto, 100% pronto, para um nível de exigência que a raça está pedindo nas provas? Digamos assim, a gente deu um salto de 15 anos para cá, altíssimo muito nível. Pouco tempo. Sim. Então, a gente está encostando agora com a tecnologia, com a medicina, com tudo. Então, eu acho que daqui a uns 10 anos a gente já vai estar bem na frente também, a gente vai ter menos casos. A gente tem alguns fatores, né, que precisam ser melhorados. Então, eu não vou ficar aqui acusando, né, que é dentro da propriedade que está o problema, quando a gente está falando aqui de treinamento. Mas desde, vamos dizer assim, a exigência de uma prova, né? Então, assim, saber colocar aquela prova é o correto para aquele cavalo, né, para o tipo de cavalo. Então, assim, ou às vezes vamos acompanhar esse cavalo se aquela prova foi ideal para ele ou não, tempo de prova. Então, assim, eu vejo muito essa questão que, às vezes, não sei, eu não sou da área, mas às vezes a gente vê, assim, os julgamentos, cada tipo de árbitro tem um tipo de montada, não sei, talvez, né? Então, assim, acaba que isso também é algo que tem que ser, para mim, assim, particularmente, a gente tem que levar em consideração também, porque parece que cada um gosta de um jeito, né? Então, aí você vê que mexe muito no cavalo, né? Algo empírico, né? Muda muito, assim, de um pro outro. Não sei, eu vejo, talvez não exista exatamente isso, mas a impressão que tem, né? E também... Ao mesmo tempo que é muito parecido, existe uma tocada diferente. E na verdade também, quando a gente trata desse ponto, eu acho que a gente ainda não tem um cavalo, como é que eu posso falar? Consistente, certo? Eu acho que hoje a gente está em busca constante da evolução da marcha, certo? Sim. Mas a marcha, muitas vezes, a gente, para conseguir aquela marcha que a gente quer, a gente passa em detrimento de outros pontos, como limitações anatômicas que a gente não respeita de determinado garanhão que tem aquela garupa assim, aquela frente assim, e no final das contas nasce aquele produto meio torto, meio com o pescoço fundo, e você quer que aquele produto que anatomicamente falando vai andar com as pernas mais largadas mesmo, porque a coluna dele se posiciona melhor daquela forma, você quer que engaje.
Então, entra Perfeito. É esse outras ponto coisas. Eu eu acho quero que dizer, é exatamente isso. Você forçar algo que na anatomia não é para ser forçado, né? Em busca, né, de melhorar a biomecânica, chegar no mais perfeito possível, porque, enfim, é muito subjetivo isso daí. Né? Mas esse ponto que você está dizendo é o que eu quero chegar aqui. sim. Eu vejo muito isso, muito mesmo. Só que eu acho que a raça vai chegar. Porque isso faz parte de melhoramento genético, entendeu? Isso. Cada Concordo. vez mais a gente vai selecionando animais que estão dentro da sua avaliação. Isso. O que Exatamente. você pede Exatamente. pro dono do Aras. Então, ele vai melhorando ali 10, 15, 20, 30 anos. Concordo, mas eu acho que só chega se a gente parar para fazer um melhoramento genético em cima das limitações. Porque hoje, o que eu vejo que o melhoramento genético, o foco é sempre na marcha. Lógico, a gente falar de morfologia melhorou muito. Macho picado não tem nem como falar anos atrás e agora. Isso é até polêmico, porque a morfologia ela interfere 100% na marcha, na minha opinião. A morfofunção, né? Morfofunção. Sim. Mas aí eu gostei desse assunto, inclusive. Eu acho que a gente pode trazer até um árbitro, um técnico, para te dar uma discutida sobre esse assunto. Voltando Achei aqui bacana. Eu li, eu estava no carro vindo para cá, e fiquei lendo assim um pouco, porque como é novo para mim também o assunto, e eu fiquei curioso que eu vi que a quiropraxia, ela diz que auxilia até na imunidade do animal? Sim, sim. Exatamente isso. Quando você tem a harmonia de todos esses sistemas, você consegue agregar essa imunidade. Então, assim, pensando no bem-estar, né, você vai trazer, sim, aumento, né, de circulação local, né, de regiões que precisam chegar a mais carga de oxigênio. Então, e os efeitos, né, de algumas sinapses também, trazendo exatamente, digamos, essa informação que precisa chegar do sistema nervoso central. Queira ou não, você está trazendo uma melhor imunidade. Então, quando você pensa em tirar algo que você está limitado ali, aumenta, né, o estresse, vai aumentar o nível de cortisol, enfim, a imunidade não vai ser a mesma. Mas aumenta sim. Pensando na qualidade, sim, vai influenciar na imunidade. Bacana. E na sua opinião, esse tratamento é um tratamento de curto, médio ou longo prazo? O contínuo. Bom, eu diria dentro do esporte contínuo. Médio, então, vai muito do indivíduo, porque tem cavalos que eu faço 2 vezes ao ano e fica muito bem. E tem animais que eu tenho que fazer mensal, não porque ele precisa, mas é porque o pessoal gosta que faz por causa de prevenção, né? Que hoje eu indico isso. Né? O que você indicaria, Tatá? Eu indico um trabalho. Se na minha logística couber a fazer isso mensalmente, eu indicaria mensalmente. Com certeza. E é muito maior o resultado. Você consegue evitar muitos outros problemas. E também, como você não consegue, né, ter essa logística, a gente faz uma média. Então, a gente vê, assim, não deixar passar onde começou a dar aquele problema inicial. Sentiu que está voltando à estaca zero, não voltar à estaca zero. Entendeu? Algum sintoma. Algum sintoma, vamos não deixar. Até porque a gente pega também, tá, gente? Eu pego casos que tem que voltar do zero. Ok, mas é um tempo, né? Falando de tempo aí, né? O pessoal quer para depois de amanhã, né? Para anteontem, né? E você vai conseguir ontem. Só para depois. Então, atrasar não é legal. É imediatismo. E, na verdade, eu entendo que uma vez feito, e que a gente conseguiu ali naquele momento, o cavalo muitas vezes no dia seguinte vai passar por uma prova que já vai estar trazendo novamente tensões para aquela região que você liberou. Então, acaba que você faz esse trabalho mensalmente, você além de estar resolvendo, digamos, as microlesões, né? Como você falou, do treinamento e das provas, você previne também para o que vem no futuro, não é isso? Isso. Eu não consigo estar em todos os eventos. Então, a gente faz uma programação onde se concentra a maioria dos animais que você trabalha, né? No meu caso. Então, eu concentro em algumas exposições onde a maioria vão estar. Fica mais fácil, Fica mais fácil. Mas, em algumas regionais, eu consigo fazer esse trabalho,
né? Às vezes esse animal vai para uma exposição só daqui 20 dias. Não tem problema, dá para a gente fazer. Eu sei que naquela propriedade vai seguir as recomendações e está tudo bem. E aí realmente funciona. E na exposição, como é que funciona esse acompanhamento? É diário, é? O que acontece? Tem alguns animais que eu procuro fazer assim, chegou de viagem, eu gosto que descanse aí 1, 2 dias. Eu gosto disso, eu não gosto de chegar e às vezes eu não faço nada, o animal chega, porque existe alguns trabalhos que você faz, assim, chegou de viagem, você faz alguns tratamentos com fisioterapia, mas assim, a Tatá não gosta de mexer no cavalo pós-viagem, eu gosto de esperar ali 24 horas, né? Descansar mesmo. Ou até mesmo 48 horas para descansar. Até porque se fosse eu, não gostaria de ninguém ficar me tocando, porque eu estou muito estressada da viagem. Um exemplo, né? Me deixa quieta no meu canto. E o cavalo tem muito disso, ele gosta do espaço dele. Isso na natureza, a gente percebe isso. Então, eu faço a quiropraxia. O animal, geralmente assim, vai apresentar daqui 1 dia ou 2 dias, eu peço para trabalhar o animal. Ah, você consegue trabalhar o animal hoje mais tarde? Então, consigo. Tá, aquele lado ainda está um pouquinho, não está legal. Aí a gente mexe de novo. Então, às vezes eu não mexo no animal todo, mas eu avalio ele todo para mexer em um ponto específico. Na limitação. Na limitação. Pré-prova, no caso. Isso. E assim, gente, é incrível porque tem cavalos que realmente não gosta que mexe nele pré-prova. É engraçado, só gosta que mexe assim em casa ou depois da prova. É igual a gente, né? Cada um tem um jeito, tem um Parece que ele já tá sabendo que ele vai entrar e que ele... Exato. Que tem cavalos que ficam muito ansiosos, né? Então, gosta assim... Não sei, eu já vi isso relatos de treinadores. Ó, Tatá, é muito bom, vamos mexer em casa, mas eu quero... Depois a gente vai mexer só antes de ir embora para casa de novo. Ok. Antes da prova, deixa ele... E funciona. A gente tem que entender que existe esse mundo também, né? De entender o que está sendo trabalhado, o que aquele animal precisa. Até porque tem alguns animais, gente, que assim, a gente mexe, eles relaxam muito, muito mesmo. E aí, para se concentrar, entendeu? É mais difícil. E por isso que é muito importante a sintonia do treinador com o cavalo. Isso, porque ele sabe onde eu quero chegar. tudo. A leitura, né, do animal? Ele faz a leitura do animal. O que ele precisa, o que é de mais, o que é de menos. E já deve ter cavalos que ficam super estressados e quando você mexe, chega no ponto certo para entrar na prova, né? E você falou agora que é muito interessante. Ela tem cavalo que eu faço o procedimento, chama procedimento? Sessão? Como fala? Sessão. Faço sessão e ele fica relaxado demais. Aí acaba desconcentrando da prova. Então, naquele indivíduo não é o ideal no momento. Tem uma égua que me chamava muita atenção, isso no meu ponto de vista, mas eu consegui ter o feedback de 2 treinadores que ela passou, então deu muito certo. A gente tentou várias outras metodologias, mas ela deu muito certo apenas com a quiropraxia, que foi a Noruega do Monteiro. Então, falecida já, uma grande égua na raça. Ela foi um animal que, assim, que tinha esse reflexo de fazer em cima da hora. Ela gostava que poucos minutos, né, digamos assim, momentos antes de entrar na pista, ela gostava que mexia nela. Então, era uma égua mais estressada, era uma égua mais quente? Eu não chamava ela de tão estressada, eu falava, você é mais sistemática. Então, você tem o seu momento, né? E então, funcionava mesmo, ela gostava. Você reparou que ela não chama nenhum animal estressado? Cada um ela defende aqui. Defende os pacientes dela. Então, ela gostava que trabalhasse, fazia sessão nela instantes antes da prova. E tinha um ponto específico, eu falava que ela era dela, ela gostava que mexia naquela região e pronto. Eu fazia antes, bem antes. Então, às vezes, na última nacional, a gente fez 2 sessões, né, antes dela entrar. A categoria era bem mais para frente. Ok, ela ficou bem. Aí, deu uma mexida nela, estava legal, né, deixou ela quietinha. Aí, depois o pessoal, vai mexer que horas, né? Vai entrar? Eu falava, olha, me confirme o horário que ela entra, que eu tenho que mexer nela. Eu chegava, ela parece que já sabia, assim. Ela chegava, eu podia ficar com ela sozinha, sem cabresto, que eu já fiz. Inclusive, né, quando teve a última Expo Bahia, que ela participou, eu entrei na baia, sem cabresto, sem nada, e ela me esperando. Ela me chamou bastante atenção, vai ficar assim marcado. Foi bacana. Inclusive, é uma égua que faz falta hoje para a raça. Faleceu precocemente, né, mas deixou um legado muito grande. Sim, sim. Bacana isso. Ela que era propriedade, inclusive, dos amigos Aras Baipendi, né? Aras Marjói. Eu atendo eles, o Marlon.
E ele também me passava esse feedback, né? Eu chegava, ele... Tá, Muito bacana. tem que ser aquilo mesmo. E como é que funciona o atendimento? Ó, por exemplo, o Aras Garupa, Oh, meu Deus, o dia que eu tiver o Aras, eu tô rico. ele tem lá 500 éguas e tá querendo Amém. entender um pouco mais sobre o trabalho da doutora Tatá e quer chamar. Como é que funciona? Como é que funciona? É por sessão? É por visita? Tem um valor de análise? Como é que funciona o seu atendimento? Sim, tem um valor da sessão, né? Então, geralmente, quando tem um número de animais, né, considerável assim, a gente tem os valores que, às vezes, marca diária. Tem um deslocamento. Tem um deslocamento. Mais a sessão. Mais a sessão, exato. Então, quando eu venho à Bahia, assim, geralmente eu faço uma rota onde vai agregar, né, a todos essa questão também de deslocamento. Para viabilizar para todo mundo. Exato. Então, fica bom, sabe? Fica bom. Agora, Quanto tempo dura uma sessão, aproximadamente? 1 hora? Olha, bem menos, assim. Eu já levo 1 hora um animal que, assim, tem suas... Particularidades. Exato, são animais, às vezes, Ela com vai algumas defender, complicações. Sistemáticos, exato. Então, tem que ser no tempo dele. Então, a gente vai naquela linha que a Tatá gosta de trabalhar. Eu não forço, eu tento, não deu certo, ok, vamos para outro caminho. Então, é mais ou menos isso, 1 hora no máximo, mas não é tão demorado, não. Nos animais normais, assim, menos sistemáticos. 20, 30 minutos. Bacana. Tá vendo? Não seja sistemático. Só precisa de 20 minutos para seu cavalo ficar top. Alinhado. Agora, eu queria voltar naquela parte. Ela não gosta desse termo alinhado, não. Ela É porque o vocabulário da gente é chulo, a gente não sabe falar igual a doutora. É da roça, tem que falar do jeito balanceado nosso. E alinhado. Pois é, mas não fica de mal com a gente não, doutora. Não, de Mas jeito qual é o nenhum. termo mesmo, assim, ideal? Como é que chama quando o cavalo tá com a coluna certinha? Tudo? Como Ajustar mesmo. Ajustado. Pronto, dá pra gente falar. A gente aprende a falar ajustado. Né? Não sei se tu percebeu que eu tô segurando o microfone aqui, porque fogou. O meu fogou também, caiu aqui. Ó, aí, toda hora aí tá descendo, minha coluna já não tá aguentando. Daqui a pouco eu vou ter que sair daqui pra uma sessão de fisioterapia, de quiropraxia humana. Eu tô segurando pra ficar melhor. Você também só apresenta podcast igual o Roberto Carlos. Né? É um tal de pegar esse negócio e vem pra cá. Quando eu estou aqui... Eu vivo esse... Doutora, vamos voltar a falar de cavalo. Eu queria voltar naquela parte lá da kinésio. Sim. E eu queria saber como funciona, a gente acabou pulando a etapa. Como é que funciona aquelas fitas coloridas? Qual é a função, como é a aplicação? Então, a kinésio, ela tem essa função também de liberação miofascial e também a gente tem aí um estímulo, né, de receptores, né, que envolve aí dentro do sistema nervoso central. Então, a gente estimula alguns receptores também. Então, a gente indica hoje a kinésio para várias patologias, né? Desde eu vou ajustar um animal, por exemplo, eu vejo que aquela região daquela musculatura ainda não foi liberada com a quiropraxia. Mas eu preciso somar um pouquinho aquele efeito da quiropraxia, né? Eu vou e coloco a kinésio. Então, tem uma técnica também de como ela deve ser aplicada, né? Tem as tensões corretas, de acordo com aquela região que você vai aplicar precisa. Então, a gente tem aí, pensando nisso, né, na quiropraxia, a gente tem alguns trabalhos também de correção, né? Pensando no sistema locomotor, na ortopedia, a gente tem alguns desvios angulares, desvios, né, de flexores, a questão de deformidade flexural. Então, algumas limitações, né, contratura de flexores, que ajuda bastante. Então, assim, tudo isso vai muito da técnica que você vai utilizar. Não é simplesmente... Todo mundo pensa, mas não há medicação alguma ali. É o material da kinésio, então é importante você escolher uma boa marca, tá? Conhecer a marca que você vai comprar, né? E até o tipo do material, o tipo de cola, o desenho que tem naquele material, onde vai trabalhar realmente regiões de fáscias, né? Que é o tecido conjuntivo que a gente tem maior no nosso corpo. Então, eu também gosto de aplicar até após a sessão de acupuntura, até para também dar um estímulo maior naquela região, a gente aplica também alguns pontos de kinésio.
alguns curativos, a drenagem. Então, ele ajuda bastante na parte de drenagem. Então, tem muitas indicações, assim. A gente só não pode usar em regiões que tem, assim, tumores, né? Então, a gente evita o máximo de estímulo. Isso para qualquer técnica da medicina integrativa, você trabalhar em regiões de tumores. Entendi. Oh, bacana. Agora, outra pergunta que também a gente acabou passando por cima, porque o assunto rendeu, foi relacionado a um modelo de avaliação. Toda avaliação que você faz de um cavalo, de tudo que a gente conversou, é com as mãos ou você usa a imagem, raio-x, usa outra? A gente pulou. Então, a avaliação de quiropraxia, eu uso as mãos, tá? Assim, digamos assim, eu avalio todo o animal e avalio tanto, a gente fala avaliação estática, né? Como avaliação dinâmica. Então, eu avalio, vou palpar o animal, mas eu quero ver o movimento do animal também. Agora, dentro da minha avaliação, eu consigo perceber a minha limitação. Então, às vezes eu estou palpando uma vértebra, aquela vértebra incomoda muito aquele cavalo. Então, eu vejo que eu tenho que procurar investigar aquela região. É onde eu vou precisar da imagem. Vai precisar também de um clínico, no caso. De um clínico. Então, eu tenho ultrassom. Eu faço ultrassom diagnóstico, mas não tenho raio-x. Mas muitas das vezes aqui na Bahia, eu trabalho em parceria com o Duda, o Dudinha, eu encaminho para ele. Duda, eu preciso que você investigue uma região da coluna onde tem muito reflexo de dor. Então, ele consegue fazer esse trabalho e a necessidade de tratar. Então, ele trata. Isso é para quando você identifica uma possível lesão. Exato. Mas para o trabalho de quiropraxia mesmo, não tem necessidade nenhuma. Não tem. O diagnóstico é com as mãos. É com as mãos. E o conteúdo, né? Você tem que saber que aquela região, a musculatura, né? Onde ela se origina, onde é a inserção daquela musculatura. Até para você entender o que você vai tratar depois. Perfeito. Então, a importância do conhecimento anatômico de biomecânica é fundamental para a quiropraxia. Eu acho que para quem tem cavalo idoso em casa, deve ser... Nossa, eu tenho... perfeito, né? Olha, eu tenho feito alguns trabalhos em Minas com garanhões de idade, né? Que são garanhões que ficam em centrais, né? Fazem realmente para a área da reprodução. Então, eles às vezes têm dificuldade de coleta. Então, quando a gente vê, é dor na coluna. Artrose, artrite. Exato, porque muitos deles foram atletas. E na época deles não tinham esse conhecimento, né, de fazer quiropraxia ou outro trabalho para ajudá-lo. Então, chegou uma fase da vida que veio esse reflexo nessas consequências. E aí isso está afetando a reprodução. E então a gente conseguiu trazer esse conforto. Longevidade também, vai ficar mais tempo, né? Sim, produzindo. Sim, com certeza. Pensando nisso, qualidade de vida é outra. Qualidade de vida. Até porque com dor, ele não deve ter estímulo de libido para poder fazer a coleta e etc. São esses pontos, são esses sinais que eles mostram. Agora imagine. Isso é bacana. 4 coisas. Doutora Tatá, deixando seu cavalo justo. Você usando a linha de medicamentos da UCB Vet, que é a melhor linha de medicamentos do Brasil. Criando igual ao Aras ARJ. E vendendo com a administração da Potencializa. Pense nisso aí, bicho. Peraí, eu vou mudar só um pouquinho. Comprando um bicho no Aras ARJ e fazendo a gestão com a Potencializa. Ficou bom, não foi não? Perfeito, velho. E aí, se quiser comprar o bicho com a RJ, procura o Garupa. Pronto. Assessoria. Chama pra loja. Eu tenho que puxar minha sardinha, pô. Doutora, 1 hora e 10 minutos de podcast. Foi uma verdadeira... Você acredita que passou de 1 hora já? Nossa, passou rápido mesmo. Foi uma verdadeira aula. Eu adoro quando vem alguém aqui na mesa que eu não sei nada sobre isso. E esse acho que foi o podcast que eu não sabia realmente nada. Eu não conhecia sobre o assunto. Não conhecia mesmo. Eu aprendi, de fato, hoje. Às vezes tem uns aqui que a gente até tem uma certa noção. Mas esse eu nunca tive ainda. Mas já estou abrindo meus olhos já para a doutora Tatá dar uma passadinha lá em casa, também no 4x4. Ih, rapaz, tô vendo o real sair agora. O real lá só entra. Garupa empresta, dinheiro eu faço. Ô, Jesus. Mas, doutor, assim, muito obrigado, de verdade. A gente sabe como sua agenda é cheia,
para você estar aqui na Bahia, estar aqui na mesa do podcast Machador e estar na casa de todo mundo que está assistindo a gente aí. Muito obrigado de verdade por isso. Pra gente aqui é um prazer ter você aqui em nossa mesa, nosso podcast. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez, tá? Estou à disposição. E fiquei muito feliz, eu acho muito... Foi muito satisfatório estar aqui compartilhando, né, um pouco que a gente convive aí dentro do meu trabalho e passar isso para vocês, tirar dúvidas. Espero que ficou à altura, né, do que vocês Não, bateu não as ficou, não. expectativas. Superou. Se você que Tenho certeza. Se você que está em casa, pessoal, quiser saber um pouco mais da rotina da doutora Tatá, o arroba dela tá na tela aí agora. Tatá Ecoswet, né? _. Cadê? É porque não aparece aí na tela pra gente, né? Aparece. Ali apareceu lá Tatá. agora. Tamires Lara, Tatá Ecoswet. Pronto. Tá aí, você vai conhecer um pouco mais sobre a rotina. E se quiser bater um papo com ela, chama ela no direct que ela vai te explicar. Você vai agendar uma visita, vai fazer todo aquele processo que ela falou de juntar os áreas para viabilizar a vinda dela aqui para Bahia. E ela resolve, vem de Minas direto para Bahia atender seu animal. Beleza? Antes de eu liberar a palavra para ela finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você falou aqui, que eu achei muito bonito, dos cavalos que você atende que são sobreviventes da tragédia que aconteceu em Minas. Da barragem, né? Esqueci o nome agora. Teve de Mariana, teve de Brumadinho. Na verdade, foi uma grande parceria, né? Mais uma vez com o Hospital VetCheck. Eles encaminhavam os animais que precisavam desse trabalho de reabilitação. Então, eles passaram, né, lá pela clínica e foi uma experiência, né, muito diferente, porque a gente vê que os animais, por mais que estejam com alguns traumas físicos, né, a questão mental, né, até o próprio comportamento era um grande desafio para a gente. Então, o pessoal, eles atenderam muito a isso. Então, passavam pelos procedimentos que precisavam passar pelo hospital e o hospital, né, encaminhava para a gente. Então, foi muito bom essa experiência com a Vale ali. Foi essa oportunidade de ter escolhido, claro, com a indicação também do VetCheck. E é isso aí. Foi de bom coração, né? Graças a Deus. Parabéns pelo esse trabalho. Eu achei muito bonito quando você falou aqui nos bastidores, antes da gente ligar as câmeras. E assim, obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza que foi um dos podcasts mais ricos que a gente já gravou. Conteúdo, conhecimento. Eu tô saindo daqui com a cabeça explodindo de conhecimento. Eu acho que conhecimento é algo que ninguém tira da gente. E é uma das coisas mais importantes, principalmente no ramo do cavalo. Que as coisas mudam a cada dia e a gente precisa acompanhar a evolução. E eu tenho certeza que você faz a diferença nas tropas da Bahia e do Brasil, no Manga Larga Machador que você atende. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por estar aqui. Tá bom, muito obrigada. O microfone é seu, a câmera tá aqui. Você disse que tinha dificuldade, você não teve dificuldade, não. Nenhuma, zero. Dificuldade zero. A câmera tá aqui para você encerrar o podcast Machador. Ela falou que não gostava de câmera, você manda ela falar pra câmera. Aí no final você. No final. Travou aqui. No final pode, pô. Se quiser, doutora. Se não quiser, a gente encerra aqui agora. Não, eu só agradeço mais uma vez. Espero que todo mundo goste do conteúdo, né? E estou à disposição para qualquer dúvida. Aí chama onde? No direct. No direct. É isso aí. Chama Tá no joia. direct. Tá jóia. Muito obrigada e boa noite para todos. Obrigado você. Pessoal, muito boa noite. Pepe, foi um prazer estar com você mais uma vez, meu irmão. Inanarrável. É isso aí. Até a próxima. Até segunda-feira que vem, pessoal. Toda segunda, 19 horas. Ativa o sininho aí que você vai saber a hora que a gente vai estar entrando no ar. Beleza? Até a próxima, se Deus quiser. Fui. Valeu, turma. Show de bola.